nessa fase aqui, ó, independente, eu vou plantar, tá? Ethereum. Então, independente do que aconteça aqui, eu vou plantar Ethereum. Mas o importante é o seguinte, se tu entendeu o que eu falei, que tinha 85% de chance de probabilidade de subir depois de ele lateralizar e romper, tu vai ver que se tu der tempo ao tempo, a favor da probabilidade, o curto prazo até, né, naquele dia lá que era dia 3, foi 3 de junho, tá? Eu falei sobre o mercado estar lateral antes da explosão, né? Então, o que ele faz? Ele faz a lateralidade, ele joga o preço para um lado, ele sai do caixote, né? Joga o preço para um lado, joga o preço para o outro, e daí ele faz um movimento explosivo direcional que eu havia mencionado. E olha o volume, como eu estava falando, né? Que o volume estava caindo e do nada ele dá um pico, ó. Tá vendo quando ele dá esse pico? Esse pico de volume no gráfico diário, ele mostra quando é um fundo potencial para um movimento direcional. Então, o que a gente precisa enxergar agora, que a gente ainda não tem? E por que eu acredito que, embora eu tenha realizado meu lucro em Ethereum, eu ainda acho que ele tem espaço para subir até os 4 mil dólares ainda? Porque a gente ainda não teve um novo pico para formar o topo, tá? Então, toda vez em que temos topos e fundos bem estabelecidos, nós temos volume fora do normal, tá? O volume está na média desse valor aqui, tá? Às vezes ele pode ter 3 fundos, como foi o caso aqui. Às vezes ele pode ter 2 topos. Perceba que ele ainda não fez um topo no diário, tá? Ele só fez um fundo no diário. Ele fez um fundo nesse dia aqui. Então, como ele tem uma projeção de continuar subindo, o Ethereum ele ainda pode adentrar agosto em alta. Por quê? Porque ele ainda tem que desacelerar a tendência de alta no diário para daí inverter, tá? Então, o que eu estou esperando pro Ethereum, pro mercado de cripto? Que ele entregue ainda uma alta, chegando ali pelo dia 10 de agosto, é bem provável que dia 10 de agosto em diante o mercado enfraqueça bastante, tá? E termine e finalize e encerre essa temporada de alta no gráfico diário. Uma coisa que eu aprendi também, todas as vezes, pessoal, que eu fiz um lucro muito grande em swing trade de um mês para o outro, como, por exemplo, quando eu entrei dia 22 de junho no Ethereum, e eu falei para os membros do canal, né, eu fiz várias reuniões, tá tudo gravado, eu expliquei, olha, eu estou em Ethereum, swing trade, não avisei que eu estava alavancado, tá? Porque é uma decisão pessoal de cada um, eu não gosto de instigar ninguém a usar alavancagem, porque geralmente as pessoas perdem a mão, poderia ter dado muito errado, lembra? A probabilidade era 85% de subir e ante 15% de queda. Então, como eu não tenho como... eu tenho que ser responsável para dizer o seguinte, ó, a alavancagem, especificamente em alguns períodos do ano, 2 vezes por ano, dá para usar ela com uma tranquilidade quando pega movimentos direcionais para você tentar o máximo de resultado possível, tá? Só que o que acontece? Agora, pessoal, o preço do Bitcoin, tá? Ele tende a continuar subindo, só que a tendência é que a gente tenha algum pico de volume e esse pico de volume marque o nosso topo desse primeiro semestre, tá? Também, todas as vezes em que eu fiz resultados muito violentos em um swing trade em um mês e eu tentei repetir isso no mês seguinte, eu devolvi e muitas vezes devolvi com juros. Ou seja, eu saí mais prejuízo e eu afetei todo o lucro que eu tive naquele mês. Então, assim como eu coloquei na capa desse vídeo, agora é a hora de realizar lucro. Não estou falando para você sair vendendo agora, sair realizando agora. O que eu estou falando é, procure sinais de formação de topo nos próximos 20 dias, tá? Do dia 23 de julho até o dia 10 de agosto. Se você tem alguma altcoin que continua subindo, deixa o mercado ainda entregar alta no gráfico diário, mas qualquer indício de topo, ou seja, volume grande, bull trap, tá? Um topo rompido anterior que depois perdeu, são indícios de topo e são indícios de que você tem que ficar fora a partir daquele mês do mercado ou pelo menos não tentar pegar assimetrias de curto prazo, tá? Porque esse movimento que aconteceu em julho desse ano, de junho a julho, ele só tende a se repetir lá por novembro, tá? Ele não tende a se repetir um mês após o outro. É muito difícil você fazer
1 milhão de euros num mês, no outro mês 1 milhão de euros, no outro mês 1 milhão de euros, não tem como, tá? Então, por exemplo, pegou um período muito grande de alta, como é que você tem que estar direcionado? Agora você tem que estar direcionado ao custo de oportunidade. Então, por exemplo, é muito provável que o Ethereum nunca mais volte abaixo de 2.200 dólares. Então, quando ele voltar o mais próximo de 2.200, tu vai comprando aos poucos, vai aportando aos poucos. Por quê? Porque o Ethereum ele está fazendo uma transição de tendência de baixa de 4 anos para entrar em uma alta de 2, 3 anos, tá? Então o Ethereum ele pode continuar subindo e ele está no seu fundo máximo esse ano, no mensal. Nos próximos anos o Ethereum pode buscar 10, 20 mil dólares nos próximos 3, 4 anos, tá, pessoal? Por quê? Porque o Ethereum foi a criptomoeda mais comprada por institucional e eles vão fazer o preço subir nos próximos anos, tá? Anotem isso que eu estou falando. O Ethereum vai enriquecer muitas pessoas que sabem o que estão fazendo e provavelmente quem está assistindo essa live vai ganhar mais de R$1 milhão com o Ethereum nos próximos anos, desde que ele faça agora um pivô mensal, semestral, para que nos próximos semestres ele continue entregando alta, tá? Logicamente que isso é tudo com o tempo, isso é tudo com calma, mas o que eu vou comentar com vocês? Eu espero que depois do dia 10 de agosto o mercado comece a cair bem, tá? Comece a corrigir bem. Agosto, setembro e outubro, toda a queda mais forte do Ethereum será oportunidade de compra, tá? Comecem a pensar em acumular Ethereum para os próximos 2, 3 anos, tá? Porque todo movimento mais forte de recuo do Ethereum a partir de agora tenderá a formar um pivô para que ele continue subindo durante 2, 3 anos, tá? E ele vai, claro que ele vai ter períodos de queda novamente, é lógico que ele vai ter correções de 50% do último topo, só que vocês têm que entender o que vocês querem plantar agora, tá? Na minha opinião, a fase de colheita do Bitcoin está quase cessando já, tá? Ou seja, em algum momento ele vai começar a cair e recuar, ele pode recuar até os 98 mil dólares ou até um pouco mais, talvez até 85. E se acontecer qualquer recuo de 30% ou mais em BTC, nos próximos 3 meses, compre, tá? Por quê? Porque em novembro nós vamos tender a ver uma das maiores altas do mercado nos últimos anos, tá? Provavelmente vai ser uma alta mais forte do que a do novembro do ano passado. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que eu tô bearish, vamos dizer assim, eu tô urso para os próximos 3 meses, tá? Porque eu acho que o mercado vai entrar em uma correção, vai ser o melhor momento de plantar assimetria, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu quero mostrar coisas bem importantes aqui, ó. Por exemplo, agora o Ethereum está dando uma enfraquecida dessa super tendência de alta, tá? Cara, dificilmente ele já inverte logo de cara e faz isso daqui, tá? Difícil de acontecer. O mais provável é ele recuar um pouquinho, ele perde essa média aqui de curto prazo, até pode buscar aqui os 3.200, por exemplo, e depois lateralizar, voltar para 3.900 ou 4.000 dólares, faz bear trap e aí sim ele pode iniciar um processo de correção que pode levar ele aqui embaixo, tá? Mas o que eu quero dizer, antes dele enfraquecer a tendência de alta, ele primeiro, antes dele inverter para baixa, é isso que eu quero dizer, no curto prazo e médio prazo, ele primeiro precisa enfraquecer a tendência de alta dele. Ele nem enfraqueceu ainda. O primeiro sinal de enfraquecimento foi agora dia 22, tá? Então, por exemplo, isso aqui é um topo. Tá? Isso aqui é um topo, de fato é confirmado um topo porque ele perdeu um dia, perdeu o dia a mínima do dia anterior, tá? Mas ele ainda está em alta, ou seja, ele está recuando pullback, às vezes ele recua ali uns 12%, tá? Geralmente o Ethereum corrige uns 12% para continuar subindo, então ele pode recuar uns 12% para depois voltar a subir, tá? Para depois, aí sim, se ele fizer bear trap, aí sim, ele pode voltar a recuar para cá, tá? Então, ele ainda vai andar muito lateralmente ainda nesse mês de agosto. Ele vai andar de lado ainda, ou seja, ele vai cair, depois ele vai subir, ele vai devolver toda a queda com uma alta forte de novo, aí ele vai cair de novo, aí ele vai ficar assim,
antes dele fazer um bull trapzinho e recuar, tá? Mas sim, é bem provável que nos próximos dois meses a gente já veja o Ethereum vindo para estas regiões aqui, tá? É bem provável que ele vai vir aqui, porque agora ele está entrando numa fase de enfraquecimento da tendência de alta para reversão dessa tendência de alta. É uma tendência de médio prazo, então é uma tendência de correção de 3 meses que pode ocorrer novamente, como ocorreu ali de janeiro, fevereiro e março, tá? Só que novembro, velho, nós temos que estar com o máximo de Ethereum possível, tá? Nós temos que estar com o máximo de Ethereum possível para novembro, no próximo recuo. Não temam, tá? Quando ele começar a cair, coloca na tua cabeça de ir aportando aos poucos em Ethereum, porque o Ethereum ele vai ser empurrado depois para cima de novo, tá? Provavelmente o Ethereum vai subir mais forte que o BTC de novo no fim do ano. Ele já está nesse processo, tá? Ele já está na reversão. Então, se a gente pegar o gráfico do Ethereum contra Bitcoin, e quando eu falo dos meus resultados, foda-se, eu quero que as pessoas que me acompanham tenham resultados também, para elas sentirem, né? Eu sei que todo mundo que entrou naquele swing trade teve chance de ter resultado, teve gente que não entrou, mas assim, todo mundo que entrou no swing trade lá de Ethereum teve lucro, então eu entendo que muita gente hoje em dia está muito feliz de ter me acompanhado, membros do canal, né? Inclusive, torne-se membro do canal para você receber esse tipo de informação também. E basicamente aqui, ó, pessoal, o que a gente pode ver para o Ethereum contra BTC, tá? Esse sinal que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Esse sinal de fundo aqui, ó, tá? Ele é extremamente relevante para o Ethereum, tá? Extremamente relevante para que os próximos anos o Ethereum consiga vir a subir mais forte do que o BTC, tá? E o que acontece? Por que ele vai subir mais forte que o BTC? Porque ele é melhor que o Bitcoin? Não, é porque ele tem mais assimetria. E outra coisa, ao contrário do Bitcoin, nos últimos 3 anos, o Ethereum ele não subiu. Ele só se desvalorizou em relação ao BTC. Então, nos últimos 4 anos, quem segurou o Ethereum só perdeu o BTC, correto? Correto. Só que chega um momento que nada dura para sempre. Então, essa sequência de perda, né, ela não dura para sempre. Então, o que é mais provável que a gente vai ver nos próximos anos para Ethereum? Isso daqui, tá? Isso daqui. Ó, se ele corrigir agora, no mês de agosto, setembro e outubro, ele tenderá a fazer um pivô de alta mensal para nós de reversão dos próximos anos. Como eu conheço o Smart Money de cabo a rabo, eu entendo que o Smart Money vai pumpar mais o Ethereum nos próximos anos, tá? Na minha opinião, o Ethereum, ele é o ativo de criptomoeda, das criptomoedas, ele é a criptomoeda que mais pode ganhar valor contra o BTC no próximo ano de 2026, tá? Principalmente se nos próximos 3 meses ele recuar aqui, segurar, ou seja, o Ethereum cair até 2.200, ou 2.500, ou 2.800, se ele cair e recuar, mas ele aqui no gráfico Ethereum barra Bitcoin, tá? No gráfico Ethereum barra Bitcoin. Ó, pessoal, se ele voltar aqui, tá? Ele vai acionar o Smart Money. Ou seja, ele vai fazer isso daqui, ó, tá? Que é o fundo duplo, e aí a gente tem um ano aí de alta pela frente do Ethereum mais forte do que o BTC, tá? Como ele perdeu para o Bitcoin nos últimos 4 anos, nós temos grandes chances disso acontecer, tá? Esse price action aqui tem 85% de chance de acontecer. Lembra do que eu falei dos 85% de chance, né? Só que isso aqui são várias semanas, tá? São 1 ano, às vezes 2 anos de movimentação pela frente, tá? Então tu tem que, novamente, ganha muito dinheiro nesse mercado quem entende isso que eu tô falando e tem paciência de executar o plano. Qual o meu plano agora para os próximos meses, tá? Todo o recuo mais forte do Ethereum eu vou comprar aos poucos. Então, toda a correção de 12% do topo de 3.800 do Ethereum, eu compro um pouquinho, tá? Nada de alavancagem, só simplesmente plantar novamente, tá? Então, na movimentação aqui do Ethereum, eu estou extremamente bullish.
mas assim, extremamente bullish. Por quê? Porque ele rompeu a média de 200 dias e basta ele pivotar esta média, ou seja, basta ele voltar para a região do Smart Money, ok? Isso aqui é Ethereum contra Bitcoin, ou seja, o Ethereum se valorizando ou se desvalorizando contra o Bitcoin. Toda vez em que tivemos um Golden Cross aqui e ao mesmo tempo ele voltou para pivotar no Golden Cross, Golden Cross é quando as médias de 50 dias e de 200 dias se cruzam. Quando você tem um pivô, ou seja, uma correção de 3 meses aqui, de 12 semanas, tá? E ele volta para cá e lateraliza, cara, isso aqui é as portas para você ganhar muito dinheiro, tá? Eu pretendo fazer 100 milhões de reais nesse movimento aqui do Ethereum, tá? E eu acredito que ele vai começar em novembro, esse movimento, tá? Por quê? Porque o tempo em que, de janela temporal, que em média esse ciclo está andando, o Ethereum ele pode e deve, por estar muito subvalorizado no mensal, ele pode e deve entregar 1 a 2 anos de forte, não de forte alta, mas de alta contínua, tá? Gradual, com bastante lateralidade, mas o que tu tem que botar na cabeça, cara? Esse tipo de oportunidade aqui é bizarro, tá? Quem não precisar mexer no dinheiro nos próximos 3 anos, comprando uma sobrevenda mensal do RSI contra o BTC aqui, contra o Ethereum, sabendo que o Ethereum hoje é a criptomoeda mais comprada por institucional, sabe o que eu estou falando, que qualquer recuo que tiver aqui dentro, ele vai querer voltar para cá. Se ele vai voltar para cá, só daqui até aqui, ó, você já aumenta em 152% do teu BTC, ou seja, dá para ver que ele pode ter uma performance 3 vezes maior do que o do BTC, somente para voltar para aquela LTB ali, tá? Para aquela linha ali. Então, em 800 dias, 900 dias, ele pode subir uns 200% em relação ao BTC, tá? Depois que ele fizer esse tipo de movimentação. Então, a única coisa que eu preciso é um pullback mais forte, tá bom? O que acontece, pessoal? Ó, esse tipo de movimentação, as pessoas querem para ontem. Esse tipo de trade, esse tipo de position trade que eu vou abrir para Ethereum, tá? E só respondendo o pessoal que está em dúvida se eu fechei toda a minha operação de Ethereum ontem. Sim, eu fechei tudo, tá? Realizei 100%. Eu tinha realizado 60% na quinta-feira, o restante dos 40% de Ethereum eu realizei ontem, tá? Então agora, por enquanto, eu estou zerado de Ethereum, mas depois, tá? Zerado não, eu tenho um pouco de Ethereum, eu tenho ali uns 20 Ethereum, mas depois eu pretendo ter 400, 500 Ethereum para esses próximos 2, 3 meses, tá? É um position trade que eu vou montar a posição para vender daqui 2 anos, ou 1 ano, vamos dizer 1 ano, tá? Eu acredito que em 1 ano, 12 meses, 2026, se o Bitcoin lateralizar em topo, chegar a 150 mil e depois ficar preso ali entre 150 mil e 110 mil e 102 mil dólares durante 1 ano, eu acredito que o Ethereum pode performar muito bem. Por quê? Porque em março desse ano, o Ethereum ele foi amplamente estocado por institucional. E uma coisa que eu aprendi nessa vida, o institucional ele nunca erra. Ele sempre acumula muito no momento certo, quando ninguém quer comprar, e ele segura 3, 4 anos e realiza 3, 4 anos depois, tá? Mas eu acredito que eu vou ganhar mais dinheiro com o Ethereum nos próximos 2 anos, nos próximos 12 meses, vai. Nos próximos 12 meses eu acredito que eu possa ganhar mais dinheiro com o Ethereum do que com o Bitcoin, tá? Ao contrário do que estava acontecendo até o momento, né? O Bitcoin estava muito mais forte que as altcoins. Só que o Ethereum em si, ele é o nosso sistema financeiro copiado e clonado em forma de DeFi, em forma de finanças descentralizadas. Pegaram, se o Bitcoin é a moeda digital, a primeira moeda digital em circulação, o Ethereum ele é o primeiro sistema alternativo ao sistema SWIFT dos bancos, né? Que dá essa liberdade de você criar bancos, que dá essa liberdade de você criar piscinas de liquidez, você criar formadores de mercado dentro de casa com apenas uma carteira ou endereço de carteira. Então o valor dele para o institucional está nisso, tá?
O que vai acontecer com o Ethereum nos próximos anos? Na minha opinião, ele vai ser colocado como, sabe a caixinha do Nubank, que você deixa rendendo ali em reais, né? Você deixa ali na caixinha do Nubank e fica rendendo CDI. Então, com a Pendle da vida, com o Ethereum e a Pendle da vida, o que eles conseguem fazer? Vários bancos de vocês vão começar a oferecer o caixinha do Nubank, tá? Caixinha do Nubank, eu estou só dando um exemplo aí prático para as pessoas, popular para a pessoa entender, que muitos bancos nos próximos 2, 3 anos vão ter uma caixinha em que você coloca lá e vai ter rendimento de 5%, 6%, 7%, 8% ao dólar ao ano, utilizando o Ethereum e o ecossistema do Ethereum, tá? Agora tu imagina isso no mundo todo acontecendo. Aí tu imagina se esse tipo de ativo não vale no mínimo $1 trilhão de valor de mercado. Vale, pessoal, vale, tá? Rússia e os caralho, tipo assim, qualquer país que tiver conflito com os Estados Unidos, com o Trump e os caralho, e precisar movimentar dinheiro, eles vão usar a rede Tron, vão usar a rede Ethereum e vão estar utilizando esse sistema. Hoje o sistema mais robusto financeiro é o Ethereum, tá? Como o Ethereum ele pode ter atualizações para ficar mais cômodo a utilização dele e mais barato também, ele pode se popularizar e deve se popularizar, tá? Então ele tem uma chance muito grande de ele ser o ativo que mais vai ganhar valor de mercado. Por quê? Porque os institucionais encheram a mão dessa bosta aqui nos últimos meses, tá? Em março, abril, eles encheram a mão. Então, se eles encheram a mão, eles com certeza vão usar isso aqui como matéria-prima para ganhar mais dinheiro e para pegar a movimentação, tá? Então, olha só que interessante. A gente tem aqui, ó, essa LTB. Meu alvo para os próximos 2 meses é ele voltar para cá. Então, 150% de alta em relação ao BTC, tá? Claro que pode ser que chegue mais rápido, mais lento, né? Não tem como saber quanto tempo leva, porque o tempo a gente não tem como controlar o que não dá para controlar, tá? Eu tomaria cuidado agora com a alta do Ethereum. O seguinte, ele vai sofrer uma resistência, né, desse RSI aqui, tá? Então ele tá a poucos dias aí de sofrer uma resistência no gráfico mensal, tá? Então provavelmente o agosto ali vai ser o último mês em que ele vai entregar um pouquinho mais de alta, até uns 4.100, talvez até $5.000. Talvez o Ethereum já chegue a $5.000 ainda nesse mês, até agosto, né? Então eu tenho um pouquinho ali de Ethereum para tentar, né, pegar essa venda em $5.000, mas nada perto do que eu já estive, né? Para vocês terem ideia, eu estava com mais de 400 Ethereums alavancados nessa alta de junho, porque eu percebi que como junho o mercado não subiu, eu achava que julho o mercado ia subir. E foi o que aconteceu, né? Julho o mercado entregou uma forte alta. Sim, eu realizei BTC, mas para mim não fez diferença nenhuma, porque eu acabei ganhando mais do que segurando o BTC, né? Com a própria operação de swing trade em Ethereum, tá? E eu tô confiante que eu fiz um trade excelente, assim, um trade maravilhoso, que eu consigo fazer 2 vezes no ano, tá? Então eu pretendo fazer esse trade semelhante ali por novembro. Não estou dizendo para ninguém chegar em novembro e se alavancar, né? Mas sim, assinar os membros do canal aqui, apoiar o meu trabalho, porque com R$100 por mês eu consigo te enriquecer ao longo do tempo com os meus ensinamentos. Isso aí é tranquilo, né? Não por menos que nós temos a maior comunidade de cripto, são 10 mil membros que já estão pagando a assinatura de R$50 a R$100 por mês há 4 anos, né? Então a gente tem membros ali bem antigos, né? E que estão bastante satisfeitos, tá? Então, se você tem 10 mil pessoas ali, vai ter o quê? 200, 300, 400, 500 pessoas meio perdidas ali com o operacional que vão perder dinheiro? Vão, né? Porque no final das contas, quem clica no final do dia é você, né? Então, vai ter momentos também que eu vou errar o operacional, que eu não vou acertar a position trade, nem swing trade, e eu vou acabar perdendo, porque não é de ganhos que a gente vive, né? Por exemplo, eu nesse mês ganhei com a alta do swing trade do Ethereum, mas eu deixei de ganhar com a alta do Bitcoin até 123 mil, né? Eu vendi o Bitcoin a $104.000, a 108, a 112 e depois a 123, tá? Quando ele chegou a 123 eu também realizei porque eu achava que ele ia chegar a 125
como ele segurou um pouquinho esse DTV3, no mesmo dia de noite eu realizei o restante, né? Então eu estou 80% fora de Bitcoin, estou apenas 20% de Bitcoin dentro do mercado, e do Ethereum ali, eu tenho ali menos de 10% em Ethereum dentro do mercado ainda, tá? Então, seguinte, seguimos em alta, tá? O Ethereum recém iniciou um processo de enfraquecimento da sua tendência de alta, ou seja, ele ainda tem espaço para andar um pouco mais, tá? Bem provável que em agosto a gente veja um mês em que ele faça isso daqui, ele inicia um pouco de alta e depois ele finalize com uma cruz aqui, tá? Ele finaliza exatamente com uma barra semelhante a um doji que foi aqui, tá? Ou seja, com o próximo perto de rompimento aqui, tá? É bem provável que ele faça isso. Também é bem provável, é possível, provável não, tá? Vou estar te mentindo se é provável, porque eu olho para esse gráfico aqui, não tem como não ficar bullish com isso aqui para os próximos anos, tá? Para os próximos meses. Eu não tenho como, porque para mim o sinal que ele pode fazer a qualquer momento, tá? É exatamente esse daqui, tá? Se ele tiver um rompimento, vamos dizer que em agosto ele rompa e eu erre, tá? E ele já venha para $5.000 em agosto, isso aqui, cara, é uma alta mensal, tá? Então eu não tenho como rejeitar um bear trap mensal, não tenho como. O máximo de queda que eu aceitaria para o Ethereum seria, aceitaria numa boa, né? Dele voltar para 2.200 nos próximos 3 meses, ou seja, fazer um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, tá? Só que não temos garantia disso, porque a gente não está enxergando o futuro, a gente está enxergando aquilo que a gente está enxergando agora, no presente, tá? Então a minha dúvida é o seguinte, se os próximos 3 meses forem de correção, que eu acredito que vão ser, tá? Para o Ethereum, eu acredito que em agosto ele possa fazer a barra de topo aqui, tá? Eu acho que o BTC já está fazendo um topinho, mas o Ethereum pode fazer topo aqui, tá? E aí sim recuar para cá, pescar todo mundo que está aqui embaixo, porque hoje todo mundo duvida da capacidade do Ethereum de voltar aqui, mas lembre-se, em 3 semanas ele pode sim sair de $4.000 e voltar para 2.200, tá? Em apenas 3 semanas ele pode cair para 2.300. Só que pode ser 3 semanas dentro do mês de agosto, pode ser 3 semanas dentro do mês de setembro, pode ser 3, 4 semanas dentro do mês de outubro, não dá para saber. Então, como a gente não tem como saber o que vai acontecer, o que eu preciso saber aqui, tá? Hoje, nossa principal resistência. Principal resistência do Smart Money, tá? A gente pega a última barra de alta. A principal resistência do Ethereum é a última barra da alta histórica dele. Tu pega a barra que fez topo, tá? Então, eu pego metade dessa barra, jogo aqui. Pronto. $4.500 é a principal resistência do Ethereum, tá? Ela é uma resistência chave. Quando Ethereum romper 4.500, ele pode nunca mais voltar a testar 4.500, tá? Então o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se o meu price action estiver correto, tá? Ele até pode sofrer uma resistência aqui, volta para cá, isso aqui é por mês, tá? Volta aqui para cá, beleza, liquida todo mundo aqui, ok. Voltou para cá, a próxima vez que ele voltar para cá, ele não vai mais voltar. O máximo ele pode testar aqui, ó, mas ele vai entrar em fase de expansão de topo, ele vai entrar numa fase de descoberta de topo, tal como aconteceu com o Bitcoin quando o Bitcoin passou dos $62.000 por unidade, tá? Então, o que acontece? Nos próximos 3 meses, tá? Eu quero ver como vai ser esse comportamento de preço. Como é que vai ser? Ele vai chegar a 4.500 e recuar e depois voltar para 2.200, e isso em 90 dias, né? Movimentação total, né? Ou ele vai segurar aqui, bater 4.500 e ficar lateral por 3 meses, recuar só até 3.800 e depois voltar a subir. Não tem como saber. Então eu tenho que ficar de olho o seguinte. Aqui está a principal resistência do Smart Money, tá? O que é a principal resistência do Smart Money? É onde o Smart Money pode vender. Aquelas entidades que compraram lá em $1.200, $1.500, lá em março, né? Eles podem vender aqui nessa região, tá?
Então essa é a resistência mais forte do Ethereum, 4.500, tá? 4.500 é a região de resistência mais forte pelo Smart Money e o suporte mais forte do Smart Money é 2.250. Então é aqui que ele vai recusar do preço cair além disso aqui, tá? Então se ele cair, ele vai cair no máximo até 2.250. Como eu não tenho como saber o que vai acontecer, o que eu prefiro fazer? Eu chego em agosto, vejo o primeiro recuo de 12%, compro um pouquinho. Passou outra semana, ficou ainda lateral, compro mais um pouquinho, Ethereum. Compro mais um pouco de Ethereum. Chegou outra semana, recuou mais 12% do último movimento, compro mais um pouquinho. Então o que acontece?